novamente, é polêmica, que vamos falar aqui de socialismo e comunismo. Eu diria que é mais polêmica que a aula de capitalismo, né? E essa aula é polêmica e a gente, se tudo der certo, a gente chegar até o final, a gente vai saber o porquê que a gente não pode falar com certeza que a China é um país comunista, igual ela se nomeia e outros países se referem a ela, né? Por mais que ela mesma se intitule como comunista. Boa noite, Adriane. Vou começar a aula agora, tá bom? Vamos lá, então. Socialismo e comunismo. Qualquer dúvida é só vocês falarem, tá bom? Vou deixar o chat aberto aqui também. Comentário também pode fazer. Aula polêmica é bom, porque quero que vocês falem também. Bom, para começar a falar de socialismo e comunismo, a gente tem que se referir claramente ao Karl Marx e ao Engels, porque essas doutrinas surgiram no século XIX, com o nascimento do capitalismo industrial e a partir da teorização do seu desenvolvimento econômico. Quem que teorizou esse desenvolvimento econômico? Entre os teóricos destacou-se Karl Marx, cuja análise política e econômica da história do capitalismo previa algumas coisas. Só que antes disso, a gente ouve falar muito de Marx, né? Ele é o pai do socialismo e do comunismo. Porém, ele foi um grande teórico, como está escrito aqui, do capitalismo. Então, a pessoa que mais estudou o capitalismo até hoje é o Karl Marx, com os inúmeros livros dele, Bíblia, de umas 600 páginas ou mais. Tem uns 10, se eu não me engano. E nada melhor do que você estudar o regime que você critica, né? O regime que você é contrário, para aí você entender melhor ele e propor um novo sistema socioeconômico. E foi isso que o Karl Marx fez. E analisando o capitalismo, ele previu algumas coisas. Essas coisas são a morte histórica do capitalismo, por conta da produção hegemônica. O que, que é isso? É aquilo que a gente estava falando, né? Do ter sempre um patrão, esse patrão ele lucrar em cima do trabalho de todos os proletariados, de todos os funcionários. E essa produção hegemônica, hegemonia é quando a gente tem um sistema hierárquico, né? Quando uma pessoa domina uma posição de poder e as outras pessoas estão abaixo disso. E uma situação hegemônica é sempre vertical, ou seja, vem de cima para baixo. E é assim que funciona num trabalho, né? A gente tem cargos, a gente vai chegando até ter um chefe. E essa produção hegemônica, ela gera desigualdade social, e essa desigualdade social, o Marx previu que causaria uma morte histórica do capitalismo. Mas a eliminação da concorrência, que é ter só uma pessoa ser dona de toda a rede de um determinado produto ou de determinado tipo de venda, sei lá, um mercado. Tá travando para mais pessoas? Tá difícil de entender? Pra mim, cortou um pedaço. Qual parte cortou? Eu vou fazer assim, ó, eu vou trocar o lugar. Eu vou voltar para onde eu estava dando aula antes. Um minutinho.
Bom, vocês veem se fica melhor. Calma aí, que vai dar uma travadinha de novo, um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo agora? Sim. Beleza, então. Parou na parte do monopólio? Então tá bom. Então essa produção hegemônica, que tem todo esse poder nessa relação de trabalho e de convivência e de classe, faz com que surjam monopólios, que, como eu dei o exemplo nas últimas aulas, era, por exemplo, da distribuidora, uma pessoa que é dona de todas as distribuidoras da cidade, e nisso ela consegue colocar o preço que ela quiser, ela consegue eliminar a concorrência. Isso faz com que exista muita riqueza na mão de uma só pessoa. Isso são os monopólios. Boa noite, Rayane. A exploração do trabalho como base do sistema. Então, é isso que eu estava falando, né? O trabalhador ele ser explorado, que é o contínuo empobrecimento do trabalhador, enquanto o chefe, o proletário, o chefe mesmo, dos donos das grandes corporações burgueses, eles continuam enriquecendo. Enquanto isso, o trabalhador, o proletariado, continua empobrecendo. E outra coisa que ele previa é um processo revolucionário com a tomada do poder pelos trabalhadores e a socialização dos meios de produção, que é a chamada ditadura do proletariado, que é quando o proletariado ele sai dessa situação de abuso, de inferiorização e de exploração, e nisso ele domina toda a cidade, o país, independente do que for essa revolução, aonde for, e faz com que um sistema entre em vigor, que seria o socialismo, primeiramente, para que não exista mais classes sociais e o Estado tome conta de tudo. Então, era isso o que o Marx previa para a implementação do socialismo. Passei o slide e nem estou no lugar de passar o slide. Então, para Marx, o comunismo ele seria a etapa do desenvolvimento histórico do processo revolucionário socialista, com a abolição das classes e do Estado e com a instalação da perfeita igualdade entre as pessoas, permitindo-lhes o pleno desenvolvimento de suas potencialidades máximas. Então, o socialismo, qual a diferença de socialismo e comunismo? Vamos lá, a gente estaria num regime capitalista, todos os trabalhadores, por meio de revoluções, assembleias. A revolução seria o ato principal, mas por meio de assembleias, de conversas, de movimentação política, esses trabalhadores eles se uniriam, ou seja, possivelmente os seus pais, os meus pais, os seus tios, e a não ser que vocês tenham tios e parentes ou pais burgueses que são donos de grandes corporações, todo mundo se uniria e falasse assim, mano, eu estou trabalhando 8 horas por dia, 10 horas por dia, e tô ganhando, sei lá, um salário mínimo, ou 3 salários mínimos, ou 10 salários mínimos que seja, mesmo assim não faz de você um burguês, e enquanto isso meu chefe está ganhando possivelmente 20, 30, 40 vezes mais. Está errado, né? Além de tudo, eles pagam menos impostos. O imposto, ele não como que chama? Quando você tem um, você vai pagar um. Quando você tem dois, proporcional. Ele não é proporcional de acordo com a sua riqueza. Então, as grandes empresas, sei lá, uma Coca-Cola da vida, uma fábrica da Coca-Cola aqui no Brasil, ela não vai pagar o equivalente à renda que ela ganha, mas sim vai chegar num certo nível, sei lá, quando a sua empresa tem mais de 100 mil reais de lucro, você vai pagar o mesmo tanto. E aí,
todos os trabalhadores pensariam, poxa, isso está bem errado, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Por meio de movimentações sociais e tudo mais, aconteceria uma revolução. Essa revolução levaria a essa extinção de classe e abolição do Estado, né? Com a instalação da perfeita igualdade entre as pessoas. Isso seria o comunismo. Só que para abolir essas classes e para o Estado também não existir, a gente precisaria passar por o socialismo. Então, o socialismo ele é a fase de transição entre o capitalismo e o comunismo. No socialismo ainda existem, ainda você tenta quebrar as classes, mas ainda existe o Estado para fazer com que uma classe não domine a outra. Essa seria a teoria do socialismo e do comunismo, tudo isso que eu estou falando. Então, o socialismo a gente, ok, acabamos com o capitalismo, não vamos ter mais classes, a gente vai dividir a função para cada um aqui, e a gente, quem está falando é o Estado, né? O Estado vai falar assim, ó, as pessoas que moram em tal bairro vão fazer arroz, outro bairro vai fazer feijão, e por aí vai. E nisso a gente vai dividir tudo, e juntos a gente vai chegar a um estado a uma etapa, se você essa a última palavra por etapa, que seria o comunismo, que não existe Estado, que não existe um governo para governar todas as pessoas, e assim as pessoas conseguem viver numa única classe, de forma igual, de forma cooperativa, e dividindo todos os bens por meio de trocas ou por meio de relações que a gente não consegue nem imaginar, porque isso é muito utópico, né? Isso é muito longe da nossa realidade, longe do que a gente consegue alcançar, tocar. Não é palpável para a gente. Então, quando a gente dá os exemplos de a gente dividir o arroz ou compartilhar o feijão e por aí vai, é uma forma da gente deixar isso mais ilustrativo, mas não seria propriamente isso dizendo. É só para a gente conseguir visualizar melhor. Mas a gente teria a gente cresceu de forma diferente, a gente teve outros referenciais. E aí, essa forma que a gente cresceu, essa forma que a gente vive, que a gente se organiza com a sociedade, seria sem existir classes. Então, não existiria a pessoa rica que mora num condomínio, ou a pessoa que mora num bairro periférico. Todo mundo viveria como se fosse no mesmo bairro. Então, esse seria o comunismo. É muito difícil da gente conseguir imaginar, mas essa é a ideia que esses teóricos pensaram, né? O que a gente chega mais perto é do socialismo, onde ainda existe o Estado. Todos os lugares que a gente vê, que se dizem até comunista, como a China, ainda existe o Estado. Então, não é o comunismo de acordo com Marx e Engels, que são os pais do socialismo e do comunismo. Então, basicamente, de uma forma sucinta, seria isso. Tem uma outra vertente, que é o anarquismo, que aí não existe instituição. O que é não existir instituição? O Estado é uma instituição, certo? Certo. Só que família também é uma instituição. A família tem uma relação hegemônica, certo? Os pais, geralmente, na maioria dos casos, né? Eles mandam nos filhos. Até os 18 anos, eles são responsáveis legais. Numa escola, uma diretora manda nos professores. E por aí vai. A gente tem essa relação de classe, essa relação de poder em todos os ambientes. O anarquismo, ele prevê que não exista nenhuma instituição. Doido, né? Se o comunismo já é difícil imaginar que não existe o Estado e as classes, imagina o anarquismo, que não existe instituição nenhuma. Isso faria com que tudo fosse compartilhado também, e mais, mudaria de uma forma tão grande as nossas relações humanas, que é tipo a gente não ter que fazer várias coisas que a gente tem que fazer por respeito, talvez, ou porque a gente tem que ser assim. Tipo, os pais usarem o argumento. Por que eu tenho que fazer isso? Você pergunta. Aí ele fala assim, porque eu sou seu pai, ou porque eu sou sua mãe. Vai lá, faz isso. Esse argumento não seria nada válido. Até hoje não é válido, né? Se for parar pra pensar. Quando a gente fica adolescente, a gente fala assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Me dá algo plausível, né, para me explicar. Mas seria uma relação de que os pais não usariam essa analogia porque eles não seriam pais.
Porque o pai, ele é uma instituição, o pai e a mãe. Loucura, né? Esse seria o anarquismo. Mas é só uma outra vertente. O que a gente vai falar aqui é de socialismo e comunismo, porque existem países hoje que se autodenominam socialistas ou comunistas, e a gente está falando desse sistema socioeconômico. Não existe países que se autodenominam anarquistas, mas é uma vertente ideológica. Tudo isso que eu estou falando é um resumo muito resumido, muito simplório. Por exemplo, quem faz ciências sociais passa 4 anos estudando a fundo esses teóricos. Se eles me verem falar dessa forma tão breve, eles vão falar, nossa, mas é uma forma que a gente tem que estudar mais para os vestibulares e para a gente ter uma noção maior desses sistemas, tá bom? Mas não é só isso, é muito mais complexo. Existe toda uma rede, existe o Manifesto do Partido Comunista, que é escrito por Marx, que ele fala como a gente chega até essa revolução do proletariado, é bem fininho, para quem se interessar é bacana de ler, tem na internet, enfim. Porém, desde o início, os movimentos socialistas, eles apresentaram divergências e divisões que culminaram após a Primeira Guerra Mundial, com o surgimento de 2 grupos distintos. Vocês vão ver isso bem certinho em história, quando chegar na Revolução Russa, depois o que gerou a Primeira Guerra Mundial, né? Aí tem os bolcheviques, que virou o Partido Internacional Comunista, que são marxistas revolucionários russos radicais, como Lenin e Stalin, que fizeram, de fato, a revolução do proletariado. E os mencheviques, que seriam os internacionais socialistas. É o grupo de social-democrata alemão mais moderado. O socialismo por meio de processo parlamentar, então não tem uma revolução. É por meio de votação. A revolução seria tipo, eles vão chegar, eles vão destruir o Estado, a Câmara Municipal e tudo mais, e vai, tipo, agora é o socialismo. Agora, os mencheviques, que seria o comunismo ali, no caso dos bolcheviques, né? Mas qualquer revolução seria isso, você destruir o sistema que está em vigor e implementar com uma abrupta mudança, tipo a Revolução Francesa. Você vai lá e causa uma mudança muito rápida de uma hora para outra. Agora, os mencheviques, que seria o Partido Internacional Socialista, lá após a Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram isso por um processo parlamentar. Então, dentro da Câmara, votaram e eles entraram no poder dessa forma. E mais tarde, eles apoiaram a ascensão do capitalismo alemão, que é revisionista, que é uma atitude que discorda de uma doutrina, onde obteve apoio dos burgueses. Então, basicamente, o que aconteceu com o socialismo é isso, ó. O socialismo, ele é o oposto do capitalismo. Só que esse grupo dos mencheviques, que virou o Partido Internacional Socialista, eles obtiveram o apoio dos capitalistas e também dos burgueses para conseguirem chegar ao poder. Então, a partir daí, a gente já começa com uma deteriorização, uma deturpação do que de fato é o socialismo e o comunismo. Por isso que é muito difícil a gente falar que hoje existe um país socialista ou comunista de fato. Estou me antecipando um pouco, mas são as brechas que a história deu, né, para que isso acontecesse. Assim, o comunismo passou a qualificar o movimento político russo em 1917, com base nas teorias marxistas e leninistas, enquanto o socialismo passou a indicar a filosofia de Estado dos social-democratas. Foi nesse período não, um pouco mais à frente, por mais que essas revoluções tenham tido grande força, né, como de Lenin e de Stalin, que estiveram em vigor por muito tempo, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vai chegar ao ápice dessa revolução socialista comunista após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, com a criação da União Soviética, que a gente vai falar aqui na frente. Então, como a gente falou um pouquinho do que o Marx previa que aconteceria com o capitalismo, a gente vai, da mesma forma que ele estudou muito capitalismo para ele criticar o capitalismo e propor um novo modelo, que seria o socialismo, a gente vai falar quais são as características do sistema socialista, certo? Então, seria a estatização dos meios de produção. Todo meio de produção vai ser posse do Estado.
Isso no socialismo, que é onde existe o Estado ainda. O desenvolvimento social como objetivo, o principal objetivo desse regime é o desenvolvimento social, para que não exista mais essas classes sociais e que a gente consiga viver de uma forma cooperativa e mais próxima à igualdade. Uma economia planificada estatal ou uma economia centralizada. O que é isso? A economia centralizada, ela é um sistema econômico na qual a produção ela é racionalmente planejada. Tudo é planejado para que não sobre. Então, aquela lei básica da mão invisível, da lei da oferta e da procura, do capitalismo, que eu dei o exemplo dos lápis, por exemplo, de quanto mais pessoas quiserem comprar um lápis e menos lápis tiver, o preço vai subir, por aí vai, e a gente produzir em excesso, produzir muitos e muitos e muitos lápis, aí caso a gente não consiga vender no Brasil, a gente vende para outros países, isso não vai precisar existir, porque o nosso objetivo não vai ser lucrar em cima disso, mas sim nos bancar, fazer com que a população se alimente, fazer com que a população tenha lápis para estudar, fazer com que a população tenha móveis na casa. Isso não significa que a gente vá viver no campo. Como eu dei a ideia de trocar o arroz e o feijão. Vamos usar exemplos de, sei lá, fazer um lápis, fazer uma televisão. A gente vai fazer a televisão de acordo com as pessoas que existem no país. Se vai precisar de 1.200 televisões, a gente vai fazer 1.200 televisões. E para isso o Estado vai lá e racionadamente, ou seja, 1.200 televisões, preciso de 1.200 telas. Vou fazer 1.200 e por aí vai. Faz um pouco a mais para caso alguma estrague, por aí vai. Enfim, o Estado vai controlar tudo isso. E não mais a gente produzir em exceção, em excesso para aí conseguir vender. Isso é a economia planificada e centralizada, né? Ou centralizada. Então, não vai haver uma desordem na produção. O planejamento ele é feito de forma que não haja escassez, que não falte, mas também que não haja abundância, que não sobre demais de determinado produto ou qualquer coisa. Então, os preços também, eles raramente vão ser alterados. Então, os trabalhadores, eles vão trabalhar com um salário digno, todo mundo vai receber da hora, não vai ter mais essa questão de profissões que são mais hegemônicas, de profissões que são mais valorizadas, não. A gente vai ter a valorização do trabalho e também a gente vai ter a valorização do produto, de certa forma, porque a gente vai fazer o tanto que a gente precisa, a gente vai vender pelo valor que sempre que o valor normal, o valor que precisa para pagar o proletário, para pagar os materiais utilizados. Então, essa seria a ideia da economia planificada ou centralizada. Gente, eu tô falando faz bastante tempo, ninguém tá falando mais nada, tá tudo certo. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem aí, ligar o microfone, tá bom? E por último, uma das características principais, né, seria a redistribuição da renda. O trabalho é pago de acordo com a quantidade e a qualidade, que foi um pouquinho que eu falei agora, né? Você vai trabalhar 12 horas, não seria o ideal, né? Mas você vai lucrar, você vai ter o pagamento de acordo com as 12 horas. E de acordo com a qualidade do trabalho também. Então, seria uma mudança da forma como a gente está acostumado com basicamente tudo, né? Tudo no sistema capitalista. Então, após a Segunda Guerra Mundial, vários países da Europa adotaram o socialismo, como a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, a Romênia, seguidos pela China. E a partir de 1950, vários países dependentes, como Angola, Cuba, Vietnã, Camboja e etc., em sua luta anti-imperialista, que o imperialismo é aquilo que a gente viu na aula passada, né? Os países, eles usarem outros países para servirem de absorção de matéria-prima, para você ir lá e conseguir roubar a matéria-prima do lugar. E depois deles se libertarem desse imperialismo, muitos países que se tornaram dependentes também se tornaram socialistas.
eles instituíram o socialismo por meio de revoluções populares. Então, não foi por meio parlamentar, como eu tinha comentado há pouco, que foi os mencheviques, mas sim por meio dessas revoluções, que foi a outra forma que eu mencionei. E também nesse período é a criação da União a URSS, que é a União Soviética, onde vários países da Europa, principalmente os países do leste da Europa, eles se juntaram à Rússia e formaram um grande bloco socialista, e do outro lado, um grande bloco capitalista, formado principalmente pelos Estados Unidos e os outros países do mundo, e onde culminou a Guerra Fria até 1991, e foi um momento de maior polarização que a gente viveu, né? Desses dois sistemas tentando provar um ao outro qual era o melhor, seja pela chegada do homem à Lua e da quase chegada do homem à Lua da União Soviética, ou da produção de bombas atômicas e por aí vai. Então, essa competição necessária durante a Guerra Fria foi cada vez mais distanciando a União Russa Socialista Soviética, que é o RSS, do que de fato pregava o socialismo, assim como a China também, né? Porque estava de um lado um tentando provar que o socialismo era melhor, e do outro lado outro tentando provar que o capitalismo era melhor. E aí o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas gerou modificações em todo o mundo socialista. Poucos são os países que mantêm atualmente essa forma de organização, como a Coreia do Norte. A partir de meados da década de 1980, transformações internas na URSS, através das propostas desses caras aí, que não é importante decorar esses nomes, aceleraram o processo do colapso econômico e institucional. Então, houve um grande colapso econômico de todas as instituições que foram criadas e já existiam na Rússia e nos outros países que faziam parte da União Soviética, né? E a partir de 1990 a gente começa a ter um declínio, que é quando a União Soviética ela vai perdendo todas essas disputas com os Estados Unidos, mas só em 1991, de fato, que acontece o fim da Guerra Fria e começa a se desmanchar a União Soviética, que é também o que faz com que comece a criar o primeiro bloco econômico, que é a União Europeia, hoje. Os países que eram socialistas, que faziam parte da União Soviética, eles passaram muito tempo nesse tipo de regime, e aí nisso surgiu um grande bloco econômico, que até hoje existe, né, que é o maior, inclusive, a União Europeia, e eles aproveitaram essa oportunidade, depois de não dar certo, né, a União Soviética, e formaram a União Europeia, que é onde todos os países que fazem parte usam a moeda do euro e tem livre circulação e dentre outras coisas. A gente vai falar melhor quando a gente for falar de União Europeia. União Socialista Soviética é uma coisa, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é uma coisa, que é esse grande bloco que tinha um único estado no comando, que era um grande bloco socialista, que fazia parte de países da Ásia e da Europa, fazia parte desse grande bloco, e acabou em 1991, isso é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Europeia é outra coisa, é um bloco econômico, ou seja, no mundo capitalista, abandonaram todas as ideias, alguns países que faziam parte da União Soviética decidiram fazer parte da União Europeia, e eles estão até hoje. Isso fez automaticamente com que eles se afirmassem de fato capitalistas, esses países que foram fazer parte da União Europeia. Mas são coisas totalmente diferentes, tá bom? Eu só comentei aqui pelo fiasco que foi no final da União Soviética, como os países ficaram devastados. A desintegração do país em 1991 pôs fim à Guerra Fria e possibilitou a democratização nos países do leste europeu.
e gradativamente passaram a adotar práticas capitalistas, deixando de lado a planificação centralizada do Estado. Então é isso que eu falei para vocês. E dessa forma, eles foram cada vez mais se autoafirmando e tendo atitudes e se governando como países capitalistas. Por fim, a gente ainda tem países que se autodenominam capitalistas, comunistas ou socialistas, como é o caso de Cuba, da Coreia do Norte e da China. Contudo, vou trazer um pouco aqui da China. Aqui eu coloquei que um mundo predominantemente capitalista há dificuldades em ser realmente socialista, já que as relações diplomáticas são estremecidas. Ou seja, num país, num mundo, onde a gente tem mais de 193 países, mais de 197, a gente tem 4 países socialistas. Você acha que esses países vão conseguir se manter totalmente em um mundo predominantemente capitalista, sem flexibilizar algumas coisinhas? Porque no mundo globalizado que a gente vive hoje, é muito difícil a gente não depender de outra nação. Muito difícil. E se hoje o Brasil se tornasse socialista, a gente, que é um país que exporta muita matéria-prima, exporta muitos produtos agrários, como a gente ia se manter com as demais coisas? Seja para construir prédios, seja para alimentação mesmo, seja as máquinas que auxiliam em todo o processo agrário e tudo mais. É muito difícil. Ainda mais a gente mudar totalmente essa rotina, essa visão, essa cultura, de fato, que o capitalismo já se tornou parte da nossa cultura, né? Então, é muito difícil um país, ele de fato, ser socialista ou comunista hoje. O caso da China, o que aconteceu? Eu estava pesquisando e eu achei um vídeo super legal, que depois eu vou postar para vocês junto com a aula, da BBC. Tem vários vídeos bem legais, eu vou incluir nos links de acordo com quando a gente for falando, e esse vídeo vale bastante a pena assistir. Inclusive, eu peguei alguns trechinhos dele aqui porque eu vou falar. Então, a China, o que aconteceu? Eles usam basicamente essa frase, ó. Não importa se o gato é branco ou preto, o que importa é que ele realmente mate o gato. Essa foi uma frase dita em 1970 por Deng Xiaoping. Então ele basicamente disse o seguinte: não importa se a economia vai ser centralizada ou se vai ser uma economia aberta, uma economia de mercado. O que importa é que esteja dando certo. Então ele usou essa frase em 1970, o Deng Xiaoping. Agora vamos voltar para 1949, que foi quando o Mao Tse-tung, bem famoso, né? Ele teve a ideia de implementar o socialismo na China. E tendo essa ideia de implementar o socialismo na China, ele precisou mudar a economia chinesa, ele instaurou a chamada República Popular da China, que o governo tomou conta de todas as fábricas, de empresas, de terra, ele eliminou a propriedade privada, que eu esqueci de falar disso, mas é uma característica marcante do socialismo, a eliminação da propriedade privada, ou seja, tudo faz parte do Estado, porque é por meio da propriedade privada que eu consigo produzir fazer uma indústria, fazer uma distribuidora, que seja, e assim eu consiga enriquecer e produzir um grande monopólio. Então, a propriedade privada não existe no socialismo. Tudo pertence ao Estado e o que a gente precisar, a gente vai dividir. E o Mao Tse-tung, ele começou a fazer isso na China. Ele queria mudar a China, que no momento ela era rural, e ele queria industrializar essa China. E para isso ele queria dar um grande salto adiante. Aí o que ele fez? Ele começou a fazer comunas populares e fazendas coletivas. Comunas populares eram reuniões com as pessoas para saber o que elas precisavam, o que estava sendo a necessidade delas, e também fazendas coletivas para autogestão, né, para autoalimentação e tudo mais. Só que isso fracassou. Ele ficou no poder até 1976.
E tudo isso que ele tentou fazer em muito tempo deu muito errado. A China ficou muito, muito pobre, eles passaram muita necessidade, e nisso entrou no poder o Deng Xiaoping, que é o dono da frase, se não importa que o gato é branco ou preto, é importante que ele mate o rato. E nisso ele começou a flexibilizar as coisas. Em vez de ele continuar da forma como vinha sendo, ou então tentar mudar um pouco para que as pessoas não passassem fome, etc e tal, e continuar seguindo o socialismo ou ver outras formas, ele começou a flexibilizar a economia chinesa, ele começou a liberar, a abrir a economia também, trazendo bastante característica da economia de mercado, que é a economia capitalista, de tudo aquilo que a gente viu, da lei da oferta e da procura, de visar o lucro como objetivo final. Ele descentralizou o poder, então não ficou totalmente mais na mão do Estado, mas ele também não eliminou totalmente a propriedade privada. Ele não falou assim, ó, vou deixar terras aí para quem quiser, Samsung, vem aqui, LG, Lenovo. Não, ele ainda detém parte das propriedades do país. Na verdade, a maior parte das propriedades, as terras, elas ainda estão na mão dos chineses, do Estado chinês. Ele desmobilizou também as comunas populares, de as pessoas levarem o que elas precisam e tudo mais. E nisso a China se abriu para o mundo. E nisso chegou as transnacionais, chegou os Estados Unidos, essas grandes empresas, como eu estava falando. E o que a gente pode falar que começou a acontecer, que é o que acontece até hoje, é um socialismo com características chinesas. Ou seja, não é um socialismo de fato, mas sim um socialismo com características chinesas, um socialismo com características capitalistas. E nisso, a China, com todas essas flexibilizações, ela cresceu muito em 30 anos. Muito, 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 muito. Em 2006, 850 milhões de pessoas, até 2006, saíram da pobreza. 850 milhões de pessoas. É muita gente. No Brasil, a gente tem 211 milhões de pessoas. Então, a China, ela foi se tornando cada vez mais capitalista. Mas os governantes chineses, eles ainda têm parcela no planejamento da economia. As propriedades de terra, elas seguem nas mãos do Estado, e as empresas privadas que estão lá, como a Samsung, todas as outras transnacionais, a Lenovo, McDonald's, todas essas redes e tudo mais, elas têm que dar satisfação ao governo ainda. Por isso que também é chamado de socialismo com características chinesas. Porque eles flexibilizaram de uma forma que, ao mesmo tempo que tem características, a maior parte não tem. Né? 850 milhões de pessoas saíram da pobreza, certo? Contudo, a desigualdade social disparou. Algo que estava melhorando, né? Essa desigualdade social, por mais que a maioria estivesse pobre, a maioria estava junto, e o plano do Mao Tse Tung era fazer planos para que a maioria continuasse emergindo. A desigualdade social disparou. A educação pública, por exemplo, ela não existe mais lá na China. Toda a educação ela é privada. E aí isso faz com que a educação, mano, um direito básico, seja privado. Então, as pessoas sejam bloqueadas, as pessoas que não têm condição de terem acesso a uma boa educação. Assim como no Brasil, por exemplo. A educação privada, focada em um vestibular, ela vai ser mais direcionada e com maior adensamento, digamos, para o vestibular. Só que aqui a gente ainda tem as escolas públicas, certo? Que tem outras diversas características, porque a escola não é feita só para vestibular, né? Inclusive, as escolas públicas são muito melhores para formar seres sociais, eu diria, né? Isso o Gabriel dizendo. Só que na China não, só existe a educação privada, entendeu? Então, a China é considerada comunista por ter o Partido Comunista no governo, por não existir liberdade de imprensa, pelo presidente eleito pela Assembleia Comunista, e eles controlarem a internet, as universidades, e deterem algumas coisas ainda do comunismo. Então,
Eles se auto-intitulam Partido Comunista, desde o Mao Tse-tung, e aí por isso eles falam que eles ainda são super comunistas, entendeu? Só que aí tem tudo isso que eu falei com vocês. Um país comunista não era para ter essas características, entende? Então, por isso que a aula de hoje é para vocês entenderem, ou pelo menos espero que vocês tenham despertado uma chavinha, de que a China e outros países que se denominam comunista ou socialista hoje, é muito difícil o país se denominar assim em um mundo predominantemente capitalista. Então, todas essas flexibilizações, se não tivessem acontecido também, podia ter deixado a população na miséria, essas 850 milhões de pessoas. Contudo, a desigualdade disparou. A China hoje é o segundo país mais rico do mundo. Está quase alcançando os Estados Unidos? Está quase. Se continuar nesse crescimento que vem tendo nesses mais de 30 anos, ela vai ultrapassar os Estados Unidos. Só que aí, em cima de tudo isso que a gente sabe que existe, né? Desse trabalho que não é de uma forma digna, desse trabalho análogo à escravidão, de trabalho por meio de crianças, sem direitos trabalhistas e tudo mais. Então, até que ponto que vale um país sair da miséria dessa forma também, né? É muito importante a gente conseguir colocar as medidas independente do que a gente estiver falando. Se a gente for falar de desigualdade social, existe muito nos Estados Unidos também. Só que talvez não tanto quanto em outros países que se denominam com outra doutrina, entendeu? Nos Estados Unidos é muito complicado também, porque aqui, enquanto a gente está falando na China da educação ser privada, nos Estados Unidos a saúde é privada. Muitas das pessoas, elas mentem os nomes quando elas precisam de um atendimento, porque até a ambulância você tem que pagar. E aí você sofreu um acidente, algumas pessoas mentem os nomes nos Estados Unidos, para elas não terem que arcar com esses custos. Pode dar um BO muito grande, mas às vezes você não tem como pagar. Então, basicamente, o que rege o mundo hoje é a desigualdade social. E tendo desigualdade social, a gente não pode falar que existe o socialismo. Muito menos o comunismo, porque o comunismo prevê a extinção das classes e a extinção do Estado. O Estado ele é uma medida hegemônica, como a gente estava falando do trabalhador no capitalismo, porque o Estado ele manda na gente, né? Então, ele é algo verticalizado, certo? O Estado mandou algo, a gente obedece. Contudo, no socialismo, seria um processo transitório, para a gente chegar no comunismo e não precisar mais do Estado. Mas, por que eu estava falando do Estado agora? Estava falando da... Olha, me perdi, gente. Deu um branco. Eu vi o próximo slide, eu falei, acho que eu não vou continuar. Nisso a ideia foi. Mas, enfim, é isso. A gente tem que sempre analisar de uma forma crítica e sempre se interessar e pesquisar mais. E quero ouvir vocês agora. Vocês têm alguma dúvida? Até aqui, vocês querem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Se eu não souber, eu vou pesquisar. E esse é o último slide sobre o socialismo e o capitalismo. E daqui para frente, agora é só para trás. Cadê? A gente vai falar sobre países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países de terceiro, segundo primeiro mundo. E a gente vai dar uma avançada mais agora, falando de, tá, ok, já que os países são majoritariamente capitalistas, a gente precisa, mesmo assim, ainda continuar dividindo eles. Porque por mais que o imperialismo acabou, por mais que as grandes nações, elas pararam de dominar de forma escrachada as nações mais pobres, isso ainda acontece, né? Como é o Brasil, dos países subdesenvolvidos, que os países desenvolvidos precisam deles. Ai, que bom, Vitória, fico feliz. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Ah, inclusive, os questionários, o formulário que eu enviei, queria falar sobre isso com vocês. Isso mesmo. Pode falar, Vitória. Não, eu queria perguntar se o prof já tem uma ideia de como vai fazer, se vai ficar assim mesmo.
Então, só 2 pessoas me responderam. Eu queria pedir, inclusive, para vocês me responderem, pessoas, por favor. Me respondam. Respondam meu formulário lá no Class. Tive 2 respostas. Uma resposta falou para continuar na aula de terça, sendo Geografia Geral, e na aula de sexta, sendo Geografia do Brasil, e outra resposta falou que seria interessante fazer uma semana inteira de Geografia Geral e outra semana inteira em Geografia do Brasil para ver como a gente se organizaria. Então, eu precisava que mais pessoas respondessem para aí eu conseguir ter uma noção. Se a maior parte da sala falar que prefere que eu mude, sem problemas nenhum. A gente tem, por mim, a gente vai testando e a gente vai vendo a melhor forma da gente conseguir caminhar juntos da melhor forma, né? Como eu coloquei lá no questionário, o principal objetivo aqui é a gente se ajudar, eu conseguir atingir vocês para que o vestibular seja de vocês, e já vai ser, né? Então, se vocês preferirem de outra forma, e eu peço sugestões, eu queria que vocês não se sentissem acanhados de falarem as sugestões. Vocês colocam o e-mail de vocês lá, mas muitas vezes o e-mail nem é o nome de vocês e eu não vou eu nem vejo isso, na verdade. Porque aparece um resumo, não aparece, eu consigo ver as respostas específicas, mas isso realmente não é uma questão para mim, tá bom? Sintam-se à vontade para vocês falarem o que quiserem, porque como eu falei, eu estou aqui para ajudar vocês. E eu conto com a sinceridade de vocês, com o objetivo da gente melhorar a aula cada vez mais. É isso aí, eu espero que vocês respondam. Tô vendo se tem mais alguma resposta. 2 respostas mesmo, até agora. E se vocês conseguissem fazer isso até quinta, ou até sexta mesmo, sexta tarde, aí na sexta noite, um pouquinho antes, sexta de manhã, que aí eu consigo me organizar melhor. Eu posso continuar com geografia geral, para a gente fazer esse teste, e na outra semana a gente faz inteira de geografia do Brasil. Mas aí vocês me respondam, beleza? Emily, o que é economia centralizada ou planificada? Ri, né? Vamos lá. Bom, gente, deu 9 horas.